Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta sexta-feira, e o vídeo de hoje vai ser sobre números, tá? É um negócio que espero que vocês curtam. Eu me amarro e vejo que muita gente se amarra também. O que é isso? Essas probabilidades, o Santos, qual é a probabilidade de o Santos cair, o que precisa, o que não precisa, etc e tal. Então eu vejo em sites, em portais, em canais no YouTube, blogs, TikToks, enfim, nas redes sociais todas, as pessoas analisando o campeonato e levando em consideração a matemática, a probabilidade, tanto para ser campeão como para ser rebaixado, ou para Libertadores, ou para Sul-Americana, etc e tal. Mas no nosso caso aqui, a nossa preocupação é com o rebaixamento. E vejo também que muita gente leva, a esmagadora maioria, leva em consideração o trabalho que é feito, um trabalho muito bem feito, um trabalho lindo que é feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, pelo seu departamento de matemática. Pois bem, hoje eu mandei um e-mail e conversei com o professor Gilcione Nonato, que é um dos professores desse departamento de matemática. Ele foi muito atencioso comigo, me mandou alguns dados e em cima disso que ele me passou, eu vou fazer aqui esse vídeo. É muito legal, gente, para vocês tentarem entender essa história da probabilidade, tá? Bom, mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu mais uma vez vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, para vocês darem um like, ativar o sininho das notificações e também hyparem esse vídeo. O hype é muito, hype o vídeo, é importante. Distribui o vídeo dentro do YouTube, por quê? Porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo tem relevância, entendeu? E eu conto com vocês. Gente, então vamos lá? É o seguinte, o que eu primeiro pedi para o professor Gilcione? Eu pedi para ele o seguinte: professor, o senhor pode me mandar como é que estava a situação em 2023, quando o Santos caiu na 34ª, após a 34ª, 35ª, 36ª e 38ª rodada. 38ª não precisa, porque já acabou o campeonato, você sabe o que é que aconteceu. Então ele me mandou essas 4 rodadas finais. Então eu vou fazer um gráfico, fiz um gráfico para vocês, levando em consideração só a 14ª rodada. Quando terminar essa rodada, aí eu venho com a situação após a 35ª rodada, porque a próxima rodada é a 35ª, comparando 2025 com 2023. Vamos dar uma olhada. Olha aí. Então, a matemática do rebaixamento, comparação após a 34ª rodada, que foi essa que terminou. Em 2023, ano em que o Santos foi rebaixado, tá? Qual era a situação? O Santos tinha 42 pontos. Hoje o Santos tem 37. O Santos hoje tem 5 pontos a menos, veja lá, 2025. Santos, 37 pontos. O Santos hoje tem 5 pontos a menos do que tinha em 2023. E a chance de o Santos cair depois da 34ª rodada era de 4,9%. Hoje é de 47,7%. Agora, notem ali embaixo, foram rebaixados Santos, Goiás, Coritiba e América. Então vocês vejam que em 2023, o Bahia tinha 66,1% de chance de ser rebaixado. Ele tinha 1 ponto a mais do que o Santos tem nesse momento. O Santos hoje tem 37 e o Bahia tinha, naquela época, 38. Então, tinha, naquele momento, 66,1% de chance de ser rebaixado. E não foi rebaixado. O Santos hoje tem 47,7% de chance de ser rebaixado com 37 pontos. Entendeu? Quer dizer, a matemática, tentem entender isso. O fato de você ter, por exemplo, pega um time aí, nesse momento, Fortaleza com 87,4, Juventude 87,1. Se eles não caírem, eles não estarão contrariando a matemática. Existe ainda a possibilidade de eles não caírem. Porque, neste momento, rebaixado está apenas o Sport. E naquele momento, em 2023, após a 34ª rodada, rebaixado estava apenas o América. Então, vejam vocês, de novo, o Santos, em 2023,
neste mesmo momento do campeonato, tinha só 4,9% de chance de ser rebaixado. E foi rebaixado. Por quê? Porque nos 4 últimos jogos ele fez um ponto só. Ele empatou com o Botafogo 1-1 no Rio. Aí ele perde para o Fluminense 3-0 na Vila Belmiro. Perde para o Atlético Paranaense 3-0 em Curitiba. E perde para o Fortaleza na Vila Belmiro por 2-1. Ou seja, nos últimos 4 jogos, em 12 pontos disputados, o Santos só faturou 1 e terminou o campeonato com 43 pontos. Então, existia a chance dele ser rebaixado. Era de 4,9. Não é que não existia. Existia. Era pequena. Mas como o Santos não desempenhou, não performou nos últimos 4 jogos, ele foi rebaixado. Vocês entenderam? Então, isso é algo importante para mostrar para vocês entenderem essa primeira parte do que eu estou fazendo aí, dessas artes, e para a gente tentar meio que mostrar, entender essa situação. Então, eu conversei com o professor Jussione, e ele mandou outros dados para mim, que eu transformei numa outra arte, que eu quero que vocês deem uma olhada aí. Dá uma olhada. Olha aí. A pontuação neste momento, a pontuação e a probabilidade de rebaixamento, após a 34ª rodada. Hoje, o Santos tem hoje 37 pontos, certo? 37 pontos, tá? Com 37 pontos, o Santos pode ser rebaixado? Nossa, a chance dele ser rebaixado é de 99,9%. Tá vendo aí? Vocês estão vendo aí. Mas existe a possibilidade de ele não cair. Veja só a explicação que o professor deu para mim e eu coloquei ali do lado direito. Há uma possibilidade de o Santos permanecer na Série A com 37 pontos, mas isso é altamente improvável. O Santos pode não cair com esses 37 pontos, mas é o que o professor falou para mim. É altamente improvável. Entendeu? Aí você vê lá a pontuação com 38, qual é o percentual, 39, 40 e aí vai. Então, veja só, com 47 pontos, ainda tem chance, veja só, 47 pontos, 0,004. Veja que abaixo aparece 49 pontos e 49 pontos hoje, não cai. Não cai. Então, esses times têm 45, 46, 47, 48, estão todos ameaçados ainda. Quer dizer, é altamente improvável que caia, mas existe, dentro da matemática, a probabilidade do rebaixamento. Então pega lá, 47 pontos, dá uma olhada lá, 0,004%. Então o professor falou para mim, é possível terminar com 47 pontos e ainda ser rebaixado, mas isso também é altamente improvável, assim como você terminar com 37 pontos ganhos e não ser rebaixado. Existe a chance? Existe, mas é altamente improvável. 47 pontos. Existe a chance de ser rebaixado? Existe, mas é altamente improvável. Entendeu? Aí ele falou para mim, com uma pontuação menor que 43 pontos, as chances de rebaixamento são consideráveis. Hoje, gente, depois da 34ª rodada, é importante dizer isso. Aí o Santos teria que contar com tropeços de Vitória, Fortaleza, para se salvar. Entendeu? Aí já precisa torcer, olha, a Vitória não pode ganhar, Fortaleza também não, etc e tal. Vocês entenderam? Então, essa é a situação. Então, se a gente olhar hoje, a gente for dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro, deixa eu puxar aqui e vou mostrar para vocês aqui também, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Dê uma olhada aí. Olha lá. O Santos tem hoje 37 pontos, o Vitória tem 36, o Fortaleza tem 34, o Juventude tem 33, o Sport tem 17. Certo? Na próxima rodada, o que nós temos aí pela frente? O Vitória vai jogar no domingo, às 6h30 da tarde, contra o Sport. Esse é um jogo muito importante para o Santos, porque o Vitória é o time que está mais perto do Santos. Se o Vitória ganhar esse jogo, ele pula de 36 para 39. E o Santos, na segunda-feira à noite, quando ele for jogar contra o Internacional em Porto Alegre, no Beira-Rio, ele vai jogar dentro da zona do rebaixamento. E a pressão, que já é grande, vai aumentar mais ainda. Vai aumentar mais ainda. Então, essa partida Sport e Vitória é o jogo que nós, torcedores do Santos, vamos assistir no domingo. Claro que tentando secar o Vitória. Óbvio. Entendeu? Mas há jogos também
Perdão, agora, aquele dia eu estava fônico, hoje eu tô gripado. Há jogos também que vão nos interessar demais, como por exemplo, Fortaleza não, esse jogo do Fortaleza foi adiado por conta da final da Sul-Americana. Mas a gente tem que ficar de olho também no jogo do Juventude, que no domingo, pouco antes da partida do Vitória contra o Sport em Recife, vai jogar o Juventude, pega o São Paulo no Morumbi. É importante também que o Juventude não vença essa partida. Se empatar, tá ótimo, porque de 33 vai para 34. O Santos continua mantendo uma vantagem de 3 pontos em relação ao Juventude. Mas o jogo fundamental para o Santos, gente, é Sport e Vitória. Sport e Vitória. Claro, também São Paulo e Juventude. Esses dois jogos interessam e muito. A partida do Fortaleza, que seria contra o Atlético Mineiro, não vai ser jogada, repito, porque o Atlético vai estar na final da Sul-Americana neste sábado, ou seja, amanhã. Entendeu, gente? Então, espero que vocês tenham entendido e reflitam bem sobre a situação do Santos, tá? A cada rodada eu vou mostrar para vocês, vou fazer uma arte mostrando como é que está a situação do ponto de vista do percentual de rebaixamento. Comparando com 2023. Comparando com 2023. Entendeu? Porque isso é muito importante, porque para a gente ter uma ideia do como é que era. Vamos ver de novo como é que estava em 2023, depois da 34ª rodada. Dá uma olhada aí, ó. Olha lá. 2023, o Santos, nessa mesma rodada, ele entrou na 35ª rodada com 42 pontos. Hoje o Santos vai entrar na 35ª rodada com 37. 5 pontos a menos. O Santos tinha só 4,9% de chance de ser rebaixado. Tinha chance. Tanto tinha que acabou sendo rebaixado. Hoje, o Santos está com 47,7% de chance de ser rebaixado. E notem que o Bahia tinha 66,1% e não foi rebaixado. A chance do Bahia cair era muito grande. E não foi rebaixado. Entendeu? Mas Goiás, Curitiba e o América, os três lá que estavam em 20º, 19º e 18º, caíram. O Bahia, que era um time que estava concorrendo demais para ser rebaixado, se salvou. Assim como o Cruzeiro, que tinha mais chance de cair do que o Santos, 15%. E o Vasco, que tinha 13,6%, também não foi rebaixado. E o Santos, que tinha só 4,9%, caiu. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido isso que eu trouxe para vocês hoje nesse vídeo, tá? Mas vamos falar sobre outras coisas também. Importante também falar sobre essa questão da pontuação, para lembrar o seguinte: todo mundo fala que o número mágico é 45. Com 45 pontos não cai. Mas como é que se chegou a essa conclusão? Porque em apenas uma vez, em 19 campeonatos disputados, desde 2006 até agora. Por que 2006? Porque 2006 passou a ser jogado com 20 times, que é o que tem nesse momento. De lá para cá, só uma vez, em 2009, um time com 45 pontos foi rebaixado, que foi o Coritiba. Já falei isso para vocês ontem. 44, pode salvar? Pode. É um bom número, tá? É que os analistas falam. Aí eu já não estou nem falando mais do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Aí é o que as pessoas falam, em número mágico, etc e tal. 44, senhor Mani, será que escapa? Olha, 44, a Portuguesa caiu em 2013, o Figueirense caiu em 2008 e o Corinthians caiu em 2007. Também não é certeza se a gente for levar em conta a história e não a matemática. Entendeu? Pessoal, vamos dar sequência então no nosso vídeo aqui, para dar algumas notícias para vocês. Bom, o time voltou a treinar hoje, depois da folga de ontem. Voltou a treinar. Então tá treinando. Beleza. Qual vai ser a equipe que vai enfrentar o Internacional? Ainda não se sabe. Pode fazer mudança o Vojvoda? Pode. Aliás, ele vai ter que fazer uma, forçosamente, que é a entrada, muito provavelmente, do Luan Pérez no lugar do Zé Ivaldo. Por quê? Porque o Zé Ivaldo foi suspenso. Tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Não vai poder jogar. Então, muito provavelmente, o Luan Pérez, que era o titular, vai voltar a ser titular novamente. Essa é a modificação que o Vojvoda vai fazer. E nas outras posições, não se sabe. É muito prematuro ainda. A gente vai ter uma ideia, talvez no domingo. No domingo,
a gente vai ter uma ideia, entendeu? Neymar, todo mundo ficou preocupado, questão do joelho. Aparentemente não é problema, mas o Santos esconde tudo o que se refere ao Neymar. Tudo, absolutamente tudo. Aparentemente, pelo que eu apurei com algumas pessoas, aparentemente, eu volto a dizer, o Neymar não é problema e joga contra o Internacional em Porto Alegre, tá? Outra coisa que é importante, os pendurados do Santos, nesse momento, que tem que tomar cuidado para não levar o terceiro cartão amarelo, porque aí não jogariam contra o Sport na Vila Belmiro. Ah, senhor Mani, mas é contra o Sport. Não, era contra o Vitória, o Santos perdeu. Perdeu. O Sport hoje está livre. O que eu ia dizer livre? Não é livre. Ele está rebaixado. Os jogadores não têm mais aquela pressão. Acabou, o ano para eles acabou. Então agora eles vão entrar em campo para se divertir. E vão entrar em campo também, muito provavelmente, com a tal da mala branca incentivando. Vocês podem ter certeza, vai ter time mandando. Existe isso no futebol. Existe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, o Santos provavelmente, talvez, não sei, estou aqui só imaginando, mande algum incentivo para o Sport nesse jogo contra o Vitória. Entendeu? Pode ser que isso aconteça. Mas, enfim, o Sport está absolutamente tranquilo. Então, esse jogo contra o Internacional, o ideal é ninguém tomar o terceiro cartão amarelo. Porque precisa ganhar. Esses 3 pontos contra o Vitória são importantíssimos. Importantíssimos. E quais são os jogadores pendurados? Vamos lá. Brazão, Igor Vinícius, o Frias, Basso, Escobar, Zé Rafael, Neymar, Barreal, Lautaro e o Luizão. O Luizão é carta fora do baralho, nem tem concentrado. Mas tem 2 cartões amarelos também. Então a gente tem que levar em consideração isso. Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, João Basso, Escobar, Zé Rafael, Neymar, Barreal, Lautaro e Luizão. 10 jogadores suspensos. Suspensos não, pendurados, ameaçados com 2 cartões amarelos e se tomarem cartão não jogam contra o Sport. Entendeu? O Internacional, ele já tem 3 desfalques certos para esse jogo. O meia, Luiz Otávio, ele tomou o terceiro cartão amarelo. Não joga. E os atacantes, Bruno Tabata e o Carboneiro, que é colombiano, acho que é colombiano ou equatoriano, agora eu já não me lembro mais. E que fez um gol na Vila contra o Santos, eles foram expulsos, não jogam. O goleiro titular do Inter é o Rocher, está machucado, não vai jogar. O reserva, o Ivan, saiu no intervalo do jogo contra o Ceará ontem, com uma lesão na coxa. E entrou o terceiro goleiro, que é o Antony. Deve ser ele o titular, porque ninguém sai com uma lesão na coxa e joga o jogo seguinte. Só se não foi lesão, só se foi cãibra, alguma coisa assim. Mas não deve ter sido porque o cara saiu no intervalo do jogo. Então seriam 4 desfalques, mas o Internacional vai ter o retorno do Thiago Maia, o menino da Vila, que o Santos tentou contratar no começo desse ano e não conseguiu. O Thiago Maia não jogou contra o Ceará e volta nessa partida contra o Santos. Entendeu? Para finalizar, gente, eu li no Diário do Peixe e fui confirmar, não sei se o Diário do Peixe foi o primeiro noticiário, mas eu vi lá. O Souza estaria no radar do Barcelona da Espanha. E aí eu fui atrás da informação. E procede. A informação procede. O Barcelona quer contratar o Souza. Aí eu perguntei para essa pessoa com quem eu apurei. A oferta, levando em consideração que eu li no Diário do Peixe, é de 12 a 15 milhões de euros. A pessoa me disse, não. Eu perguntei, superior ou inferior? Não respondeu mais nada. Mas existe a possibilidade de o Souza ser negociado no final do ano com o Barcelona. Só que 12, que seja 15 milhões, é brincadeira. O Palmeiras vendeu o João Vitor, um zagueiro. O lateral é muito mais valorizado, lateral da assistência, faz gol, defende também, ataca, arma o jogo, é um jogador muito importante. No futebol moderno, atual, o lateral é uma das posições mais importantes de um time de futebol. Se o Palmeiras vender um back que mal jogou, chamado João Vitor, para o Chelsea por 35 milhões de euros, o Santos não pode vender o Souza por 15 milhões. Não pode começar a conversar abaixo de 30 milhões. Não pode.
ou abaixo de 35, levando em consideração esse preço aí, ou abaixo de 40. Ah, senhor Mano, mas é muito caro. Mas o Chelsea pagou 35 milhões pelo João Vitor para ser reserva lá, porque que o Santos vai vender o Souza por 15 milhões, que seja o teto máximo, ou por 12 milhões. Se bem que eu volto a dizer para vocês, a pessoa falou para mim, não procede esses valores. Esses valores não procedem, tá bom? Mas é isso. O Souza deve sair. Por que deve sair? Porque o Santos é um time endividado e precisa de dinheiro. O grande problema é que vende esses jogadores e não paga a dívida. Não amortiza o que deve. Por quê? Porque pega esse dinheiro e sai contratando um monte de cabeça de bagre. Que nem o Santos vendeu o Jair, ou melhor, vamos dizer, vendeu o Luca Meireles por 12 milhões de euros e pegou esse dinheiro e contratou o Adonis Frias e contratou o Alex Duarte. Não adianta, não é que ele pegou esse dinheiro e com esse dinheiro está usando para fazer pagamentos ou se garantir até o final do ano com 13º, salários, férias, etc. e tal. Não, gasta. Esse é o problema de gestão, má gestão. Todos esses presidentes são ruins, todos, com raríssimas exceções, como por exemplo a Leila Pereira. Ela é uma exceção. Eu não consigo avaliar o BAP, não consigo, porque ele já chegou com o cofre cheio, entendeu? A Leila chegou também? Chegou. Mas a Leila aumentou o faturamento do Palmeiras. O BAP aumentou? Muito pouco do Flamengo. Muito pouco. Tanto que ele está brigando aí por causa de 100 milhões de reais lá com a Libra para tentar aumentar o faturamento. Porque proporcionalmente o Palmeiras aumentou muito mais o faturamento dele com a Leila Pereira do que o Flamengo com o BAP. Essas pessoas são as pessoas que estão fora da curva. Aí você pega presidente do Corinthians, presidente de São Paulo, presidente do Santos. Tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo, tudo ruim. Péssimos gestores, péssimos administradores. E o Santos, segundo já contei para vocês aqui, uma pessoa me disse, falou, senhor Mani, quando fechar o balanço de 2025, as pessoas vão cair de costas, porque a dívida do Santos deve ultrapassar a 1 bilhão de reais. Meu Deus do céu. Aí quando aparece uma proposta dessa pelos Souza, os caras acabam vendendo. Por quê? Na hora de fazer lá a contabilidade, deu tanto, mas nós vendemos o Souza por tanto. Aí a defasagem acaba diminuindo, o déficit acaba sendo menor. Mas não é por aí. Porque, na verdade, depois eles pegam e gastam dinheiro. E o Santos nunca sai dessa situação. Por isso que a SAF é a única saída. Porque não há ninguém competente com 4 neurônios para administrar o Santos. Ou o Corinthians, ou o São Paulo, seja lá quem for. As exceções, repito, são a Leila Pereira, o BAP, vamos pensar alguma coisa assim, o Bandeira de Mello. O próprio Landim também foi um administrador bom no Flamengo. O BAP não dá para avaliar ainda. Mas a Leila Pereira dá. O Gagliotti dá. O Paulo Nobre também. O Santos não tem nenhum desses caras que eu mencionei. Nenhuma dessas pessoas que eu mencionei. Não tem. Não tem. E eu até brinco com alguns amigos e digo, se a Leila Pereira comprasse o Santos, acho que a Leila Pereira vai sair do Palmeiras e vai acabar indo para o Vasco da Gama. Porque ela é carioca e é torcedora do Vasco. Uma pena, ela podia ser santista, né? Nascida em Santos e torcedora do Santos, mas não é a realidade. Entendeu, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Amanhã tem mais. A gente se fala.